Cabreira, por que o Estado é o maior inimigo do agro? Eu sempre digo isso, né? Pela falta da liberdade. Nós estávamos comentando agora, por exemplo, da questão indígena, com a deputada que muito bem colocou, mas se você perceber bem, os parecis, eles não podem plantar sojas, os potiguar não podem criar camarão, os caiabis não podem explorar a área de turismo, os macuxis não podem usar a serra Raposa do Sol, que poderiam ser eficientes nisso. Eu acho tão interessante, como eu digo, que a gente precisa contar melhor essa história. Aqui foi dito, o deputado Aldo Rebelo, a questão da Suécia. A Suécia, junto com a Finlândia e mais um ou dois países, eles englobam uma região chamada de Lapônia. Talvez os brasileiros vão se lembrar da Lapônia como a terra do Papai Noel, porque ali se criam muitas renas. E ali vivem uma população originária, nativa, chamada os lapões ou os samis. São, vamos dizer, entre aspas, os indígenas deles ali. Recentemente, por exemplo, a Suécia autorizou a instalação de um dos maiores parques eólicos do mundo. São mais de 1000 turbinas numa região que pertence aos samis e é uma área onde eles criam as renas. E olha que coisa interessante, a Suécia, então eles têm esses lapões, esses samis, ela tem 0%, nenhum metro do seu território em reservas indígenas para os samis. Então veja que coisa interessante. Inclusive, eu comentava com a deputada, a Suécia, que se gaba como um país progressista, ela não é signatária da Resolução 169 da OIT, que trata desses direitos das minorias. Ela não ratificou essa convenção. Então, os samis, que são os caiabis, que são os parecis deles, eles não têm nenhuma reserva indígena e o que tem, que usam assim como se fosse um favor, agora se instalou um dos maiores parques eólicos do mundo. São mais de 1000 turbinas eólicas. Então a gente pergunta, nós precisamos contar um pouco dessa história para que as pessoas saibam o que se passa aí. E eu comentava aqui com a deputada, até eu fiz uma visita, deputado Rebelo, que eu fiquei impressionado, o senhor conhece bem essa história, da utilização da mina de Altazes na Amazônia, o jogo do Ministério Público querendo ampliar uma reserva indígena para que não se explore aquela jazida, mas eu tive a oportunidade de visitar uma reserva indígena no Canadá, que é um dos maiores fornecedores de fertilizantes para o Brasil, e essas reservas são exploradas lá no Canadá, dentro de territórios indígenas. Então nós viramos o país do samba. Aqui você não pode explorar uma jazida de fertilizantes, porque ela está próxima de uma área indígena, enquanto que nós importamos fertilizante de um país que permite as explorações. Aliás, eu comentava com a deputada, eu fiquei impressionado que eles estão agora com um grande projeto petrolífero, exploração, e lá são areias betuminosas. Eu não sei se alguém já viu aqui o que é exploração de areia betuminosa. É um negócio horroroso, porque você tem que arrancar a mata nativa, você extrai aquelas areias num processo químico, dali que você tira o petróleo e depois você tenta reflorestar. Então é como se fosse derrubar a Amazônia para você extrair petróleo. Um desses projetos era dentro de uma reserva indígena, que elas chamam de First Nations. E o interessante é que o fluxo de caixa desse projeto para os indígenas no Canadá era de 2,5 bilhões de dólares, em uma única reserva. Eu fiz uma conta ali de padaria, isso dá quase 20 anos de orçamento da FUNAI para tomar conta de todo o nosso país. Uma única reserva no Canadá.